Olá, colega médico veterinário, tudo bem com vocês? O tema da live de hoje é: olha, eu já sei o que é um atendimento high ticket, mas a minha dúvida principal é possível ter um consultório, uma clínica, um hospital veterinário high ticket? E é para responder essa dúvida que você deve estar pensando agora que eu vim fazer essa live. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com atendimento veterinário high ticket. Vete, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não há, até o momento, ninguém que trabalhe especificamente com atendimento veterinário high ticket. Por que isso é muito importante? Principalmente para você que está conhecendo o mundo high ticket agora. Por quê? Porque nada melhor do que um médico veterinário para saber os detalhes, as nuances de um atendimento veterinário. Principalmente se a gente for pensar se a gente for pegar profissionais da área da saúde que não envolvam nenhum tipo de animal. Então você pega lá médicos, esteticistas, psicólogos, enfim, todos eles que possam ter um consultório. Geralmente é o mesmo padrão de consultório, geralmente é o mesmo nível de consultório high ticket. Mas a gente tem aí uma lacuna imensa quando a gente fala em atendimento veterinário high ticket. Por quê? Porque a gente sabe que um atendimento veterinário, com um consultório, um hospital, uma clínica, ela tem que ter, por obrigação legislativa, por obrigação de lei, alguns detalhes, como uma mesa de inox, enfim, dependendo do nível, tem que ter uma sala específica para coleta. Então tem detalhes num consultório, num atendimento high ticket, que não estão englobados no atendimento da área de saúde normal. E por que eu estou enfatizando bastante isso? Porque a pergunta é: dá para se ter um consultório, uma clínica, um hospital veterinário high ticket? E a resposta é sim. Por que eu falo isso? Porque eu não só dobrei, como tripliquei o meu faturamento a partir da estratégia, do método que eu desenvolvi, que eu adaptei justamente para o atendimento veterinário, única e exclusivamente. Por quê? Porque eu sou médica veterinária assim como vocês. Então, é muito comum, a gente principalmente fica com aquela dúvida: nossa, mas atendimento high ticket é rico, é consultório de mármore, é lustre de cristal. Mas a gente também sabe que dentro da medicina veterinária é uma situação totalmente diferente o modus operandi do atendimento veterinário. Não é uma sala de atendimento estético, não é uma sala de atendimento médico. Ela pode se assemelhar em muito, sim, mas existem detalhes que só no atendimento médico veterinário é que tem que ter. E nada melhor do que um médico veterinário para explicar isso para vocês, tá bom? Então, a primeira crença, eu vou quebrar aqui para vocês 3 crenças limitantes do atendimento veterinário high ticket, tá? A primeira crença é: por ter uma clínica veterinária, um hospital veterinário, uma grande demanda, um entra-e-sai violento de pessoas, é mais difícil? Primeiro a gente tem que pensar no seguinte, que o atendimento veterinário high ticket, ele é um atendimento diferenciado. Então, a mentalidade do gestor desse hospital veterinário vai ter que ser diferenciada. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: não dá de forma nenhuma para a gente administrar isso eu estou falando na área de humanos, um PS, um pronto-socorro, com aquele volume de resgate chegando, da mesma forma que a gente administra uma clínica dermatológica de alto padrão em Higienópolis. Não dá, são situações totalmente diferentes. Por quê? Porque o investimento, nem alto nem baixo, mas o tipo de investimento ele é diferente. Mais do que isso, o público que você atende é diferenciado quando você faz um atendimento que não seja de PS, que não seja de pronto-socorro, de intensivismo propriamente dito. E mais do que isso, a forma com que você lida com esse público é diferente e a forma com que o público lida com o profissional é totalmente diferente. Por quê? Porque tem uma carga emocional muito grande, um corre-corre muito grande, um estresse muito grande. Então, a gente tem que adaptar a forma de pensar, é a primeira coisa.
Não dá pra gente fazer de um PS, de um corre-corre, de um resgate, um atendimento high ticket? Dá, mas sabendo que existem mudanças sensíveis a serem feitas. Por quê? Porque um atendimento veterinário high ticket, ele é principalmente pautado pelo compromisso com que esse tutor tem com o médico veterinário. Então, se a gente for pensar assim, mas se a gente for falar em compromisso, eu tenho sim tutores, eu tenho um hospital veterinário e eu tenho sim tutores que são extremamente compromissados. Por quê? Porque no meu hospital veterinário eu também tenho consultórios e lá a gente faz um atendimento de rotina, então a gente consegue ter esse comprometimento. Ótimo! Mas há de saber que nem todos os tutores que vão chegar a um hospital veterinário estão comprometidos. É claro que se for um hospital referência, as pessoas acabam indo automaticamente, mas não é por comprometimento. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a pessoa pensar assim, existem 2, 3 hospitais, 5 hospitais próximos a mim. Quando meu cachorro está passando mal, eu consigo simplesmente falar, não, por comprometimento eu vou naquele hospital? Muito sim, muito sim. Tem gente que realmente tem tutor que é muito comprometido e tudo e qualquer coisa vai a este hospital. Este é o tutor que começa a ser high ticket. Não é um tutor que está desesperado. Por isso que eu sempre no começo da live eu falei, pode ser que um hospital veterinário no corre-corre possa se tornar high ticket? Pode ser. Por quê? Porque a gente pode simplesmente fazer um funil para este tipo de público. Por quê? Porque para aquele público que simplesmente vai porque está perto, para aquele público que no desespero eu fui porque era mais barato, não é esse tipo de público que você quer atrair. Mas este público que foi porque por algum motivo agiu por impulso, seja por preço, seja por proximidade, este público há de ser trabalhado para que se tornem tutores high ticket no futuro. Então, é possível com uma alta demanda, um entra e sai de resgate, num hospital, se tornar um atendimento veterinário high ticket? Sim. A resposta é sim. Tem que ser tudo muito bem estudado, tudo muito bem trabalhado, mas sim, há total possibilidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o perfil de tutor em um funil específico para que estes tutores passem a ser, mesmo após um atendimento emergencial, casuístico, porque estava perto, porque alguém no desespero ligou para alguém e alguém indicou. Todos esses que simplesmente caíram de paraquedas nesse hospital, esses serão trabalhados da forma correta, com estratégia correta, para que eles se tornem pacientes high ticket no futuro. Então, é possível? É possível. Há que se trabalhar, mas é super possível. Quando a gente pensa, principalmente, que o hospital veterinário trabalha com alta demanda de emergência, a gente tem que pensar sempre que, nos casos em que, graças a Deus, o animal passou por uma emergência, um sistema de intensivo ali de emergência, e sobreviveu, e a grande maioria, graças a Deus, sobrevive com raras exceções, estes animais, eles vão precisar de um acompanhamento médico veterinário. E ali, se a gente tiver uma estratégia correta para esse hospital veterinário, esse paciente, esse tutor, ele não vai simplesmente chegar lá correndo, atendeu, salvou, obrigada, agora eu vou voltar no meu clínico, que é o pediatra do meu pet. Você perdeu. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com a estratégia correta para que esse tutor, a partir do momento que ele passou nessa emergência, resolveu todo o problema, e graças a Deus o cachorro fez um tratamento maravilhoso e ficou bem, é aí que entra a captação, o trabalho, a estratégia, o método high ticket para captar esse cliente e transformá-lo, porque eu uso sempre essa palavra transformar em um tutor high ticket. Por quê? Porque e a gente tem que admitir que é muito mais fácil você ser um tutor high ticket, ser um paciente high ticket, nós humanos indo em esteticista, em médico, em dermatologista, seja lá qual for, é muito mais fácil. Por quê? Pelo poder de compreensão.
E não é porque o cachorro é que não vai compreender ser tutor high ticket. É que aí a gente, na verdade, redireciona o atendimento, a mentalidade high ticket do tutor para pet. E isso é o que torna um pouco mais difícil. Por isso que tem que ser muito bem trabalhado. Porque tem muitos tutores, pasmem, que pagam 5 mil reais num tratamento dermatológico, um tratamento estético, tanto homens quanto mulheres. Eu não estou direcionando somente para mulheres, até porque os homens agora têm se cuidado bastante, isso é muito bom no contexto geral, para a saúde do homem, mas eles gastam fortunas com preenchimento labial, com depilação, com a laser, com um monte de coisa. Mas muitas vezes quando a gente tem que redirecionar esse gasto, esse investimento em saúde para o pet, eles abrem mão. Eles abrem mão, não vou gastar. E isso é o que eu quero direcionar vocês para um atendimento não high ticket. Então, o fato, como me perguntam sempre, é paciente rico, paciente high ticket? Por isso, aqui foi um clássico exemplo de um tutor, que ele pode ser sim rico e não ser high ticket. Por quê? Porque ele tem um extremo cuidado com a saúde pessoal, então ele faz N procedimentos, ele não abre mão de anualmente ou a cada 6 meses fazer um trabalho estético, de fazer um trabalho de saúde corporal, de melhorar essa condição corporal, seja com um procedimento estético, seja com cirurgia plástica, enfim, ele não abre mão. Mas quando a gente vai redirecionar para o cachorro, para o animal propriamente dito, ele fala, não vou gastar tudo isso com o meu cachorro. Aí é onde a gente literalmente difere o tutor high ticket do paciente high ticket. Então, um paciente high ticket, ele pode ser um tutor high ticket? Sim. Por quê? Porque tudo isso vai depender do nível de comprometimento de saúde, de valorização do profissional que ele vai ter com o pet. O que ele vai, qual é o nível de entrega que ele vai ter com a saúde do pet, porque ele pode ter uma puta entrega com a saúde dele, mas não vai ter uma entrega tão boa como o cachorro. Quantos de nós já atendemos pacientes, tutores, que tem muito dinheiro, você tem notório saber disso, você vê pela aparência, você vê pelo carro, você vê porque conhece muitas vezes, se for principalmente cliente antigo, você sabe que tem condições, mas quando vai redirecionar esse investimento, porque é sim um investimento em saúde para o pet, ele fala, não, imagina, gastei 5 mil com Botox ontem e não faz. Então esse não é um tutor high ticket. Então quando a gente volta lá no hospital falando da emergência, de que foi ali na correria, a gente consegue captar esse cliente? Sim, trabalhando com a estratégia correta, a gente consegue em 80 a 90% redirecioná-los para uma mentalidade high ticket. Então essa primeira crença quebrada, não existe. Você pode sim ter um hospital veterinário, um grande, mesmo que seja uma clínica, de grande volume de atendimento e ainda assim você conseguir transformá-la num atendimento veterinário high ticket. O mesmo se aplica a clínicas, a hospitais veterinários, a clínicas de grande porte, que não são hospitais, mas que são de grande porte, de médio porte e principalmente as de pequeno porte. Por quê? Tão crença quanto o hospital veterinário é a crença do pequeno consultório. Mas eu tenho um consultório praticamente em periferia, eu consigo ter um atendimento high ticket? Dependendo do local, dependendo da estratégia, dependendo do profissional, sim. É super viável mesmo, desde que você utilize a estratégia correta. Utilizando o método correto, a estratégia correta, você passa a ser sim um médico veterinário high ticket e passa mais do que isso, a ter nesse funil de captação tutores high ticket, que é o mais importante. São tutores que estão 100% comprometidos com o atendimento, com a saúde, com a valorização desse veterinário. Então, quando você tiver um tutor high ticket, você vai ver que você falar para ele, eu fiz uma pausa de propósito. Por quê? Porque a frase que eu vou falar, ela tem que ter aspas imensas.
Quando você falar para o tutor, ele vai fazer tudo o que você quiser. Abrimos aspas. Tudo 100% pautado na honestidade. Honestidade. Este é o princípio número 1 de um atendimento high ticket. Você não vai esperar ter um atendimento high ticket, um tutor high ticket, e confie 100% no que você fala, nos seus protocolos, no seu atendimento, para explorá-lo. De jeito nenhum. Isso é zero. A honestidade e a ética veterinária, elas estão... Eu não falo nem que elas estão lado a lado, uma dentro da outra. Não existe a menor possibilidade de você ter um atendimento veterinário high ticket sendo o mínimo desonesto, se aproveitando daquele tutor que está confiando 100% em você, que se você falar paga 100 mil ele paga 50 mil ele paga R$1 ele paga. Por quê? Porque ele confia. E eu sempre falo que confiança, como alguns já ouviram, é um cristal. O cristal, depois de quebrado, jamais vai voltar à sua forma natural. Jamais. Então, vamos fechar aspas no seguinte: desde que pautado pela honestidade e pela ética, fecha aspas, esse tutor vai fazer tudo que você se propuser a prescrever, tudo que você se propor a ajudá-lo. Mais do que isso, ele, além de não ter a mínima dó de gastar o dinheiro com você, ele não vai entender que ele vai estar gastando, ele vai estar investindo na saúde do pet, assim como ele investe na saúde dele com procedimentos, cuidando da sua saúde em geral. Não precisa nem ser procedimentos, porque se a gente for pensar em saúde, a gente pensa em qualidade de vida. E se a gente pensa em qualidade de vida, um tutor que faz muitas viagens, ele tem uma mentalidade com qualidade de vida, ele preza muito por isso, porque a sua saúde mental também vem em primeiro lugar. Então não é só o tutor que cuida com procedimentos estéticos. Um tutor que realmente entende o que é um bem-estar, o bem-estar da saúde. Então, esse tutor, ele vai fazer tudo o que você quiser, sim, ele vai ter em você uma valorização absurda. Então, quando eu falei lá do pequeno consultório, não interessa o que você vai falar para ele vai cumprir. E mais do que isso, abre outra aspas, tá? Salvaguardado locais que tem um nível de periculosidade, de que é um local muito perigoso. Alguns tutores, sim, eles podem se negar a chegar até lá. Mas vamos lembrar o seguinte, não é só um tutor high ticket, é qualquer um. Então a gente tem que analisar qual é o tipo de local, se não é um local que tem um índice de criminalidade muito alto. Eu já falei para vocês em outra live, aliás, muito bem lembrado, você que já me segue no canal, ok, mas essa live, ela também fica no YouTube, ela fica no Instagram, ela fica no Facebook. Então, se você está gostando dessa live, se os outros conteúdos te ajudaram, encaminha para outros colegas, principalmente aquele colega que está desmotivado, como muitos estão, que está se sentindo desvalorizado. Por quê? Porque existe uma luz gigante no fim do túnel. E a gente pode não só se ajudar, como eu estou ajudando vocês com essa minha trajetória e como eu tripliquei o meu faturamento e estou ajudando vocês também podem ajudar outros colegas simplesmente compartilhando essa live. E para não perder as próximas lives, é muito importante que aqui no Instagram você simplesmente ative as notificações aqui em cima. Por quê? Porque pintou uma live nova, você já vai saber do que está acontecendo. E no YouTube, ativa aquele velho sininho. Ativou o sininho, vai receber notificação automática, tá? Então, dependendo do local, a gente tem que avaliar, sim, mas eu sempre falo que é 99% possível. Por quê? Porque dependendo do tutor high ticket, ele vai com você aonde você for. Ele não quer saber se é perigoso, se não é, se é alto, se é baixo, se é longe, se é perto, ele vai. Por quê? O comprometimento e a valorização fazem parte do tutor high ticket. Então vamos lá, quebrar a primeira crença de se você pode ter um hospital com grande demanda ou um consultório muito pequeno. Sim, pode, principalmente porque o meu consultório, ele era um consultório 3x3 antes de onde eu estou, e o meu atendimento high ticket, ele começou lá.
Então, é sim muito possível. Segunda crença que a gente tem é se precisa de muito investimento. Vamos lá. Eu vou dar a resposta já na lata. Não precisa de muito investimento. Na verdade, a gente tem que entender que atendimento veterinário high ticket não tem absolutamente nada a ver com ser rico ou ser pobre. Isso também se aplica ao médico veterinário. O que você tem que ter são estratégias e um método correto para que você consiga tornar o seu ambiente, seja ele micro, seja ele macro, um ambiente high ticket. Por quê? Porque é o ambiente que vai persuadir o tutor, que vai ajudar no comprometimento, que vai ajudar na indicação. Então existem formas da gente trabalhar este pequeno consultório ou este macro consultório, esse grande consultório, essa clínica ou este hospital, de forma que você não precise revestir a sua clínica toda de mármore Carrara. Não precisa. Você não precisa comprar todos os lustres de cristais do mundo. A gente não está falando aqui de ostentação. A gente não está falando de ostentação. A gente está falando de um consultório, de uma clínica, de um hospital com atendimento veterinário high ticket. A gente não pode, gente, e é muito comum disso acontecer, perder a essência médico-veterinária. Então, o que às vezes eu vejo? Eu vejo profissionais que fazem um consultório totalmente voltado para o senso estético médico. É muito bacana? É, mas a gente não pode perder a mão nisso. Por quê? Porque eu vejo colegas colocando até plantas tóxicas dentro do consultório, com plantas ornamentais, com aquela quantidade de pólen que às vezes as flores dessas plantas soltam. Então, você não está preocupado com a saúde do animal, você está preocupado somente com o senso estético. E isso vai fazer com que você perca clientes high ticket. Você vai ter atendimentos convencionais. Com certeza vai ter gente que vai chegar, tutor que vai chegar no seu consultório e vai falar: nossa, que consultório lindo. Mas não são os tutores high ticket. Principalmente se você tiver um nível de ostentação absurdo. Por quê? Porque tem consultórios que a gente pega hoje com um tapete felpudo desse tamanho. Onde o cachorro vai lá, faz xixi, aí a secretária vai lá, limpa. Por que eu tô falando isso? Porque o luxo, a ostentação, ela não está intimamente ligada com o consultório high ticket. Você pode ter um consultório de luxo? Pode. E como pode? Mas não é necessário para um atendimento high ticket. Você pode ter um consultório super simples e começar a fazer um atendimento veterinário high ticket, como eu comecei, quando eu tinha um consultório num bairro mais distante. E aí foi justamente pela necessidade que eu vi de aprimorar não só técnica, mas também de aprimorar a metodologia, aplicar as estratégias, que eu precisei de um outro local. Mas eu conseguia sim ter um atendimento veterinário, ter um consultório veterinário high ticket, mesmo num consultório pequeno. Então, quando a gente fala em investimento, não é a ostentação. Nossa, então eu preciso ter um lustre de cristal, eu preciso ter obras de arte penduradas na parede, cadeiras assinadas por designers. Não. Assinatura de arquiteto, de engenheiro famoso, não. Você pode ter, desde que você tenha a metodologia veterinário high ticket. Se você tiver essa metodologia, você vai saber adaptar. O que é adaptar? É pegar esse dinheiro que você tem para investir, mas investir corretamente. Não simplesmente colocando itens dourados e de luxo, achando que vai atrair paciente high ticket, porque não vai. Tudo faz parte de uma estratégia. O inverso também é verdadeiro. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu consigo ter um atendimento high ticket, um consultório high ticket? Sim. Por quê? Porque, como eu disse, você faz mudanças sutis e que muitas vezes requerem isso aqui, ó, um mínimo de investimento. É muito comum de acontecer o quê? Às vezes o veterinário ele tem um consultório extremamente ostentação, e aí quando vai transformar um consultório veterinário high ticket, ele ao contrário, em vez de investir, ele tem que tirar itens, remover itens. Por quê? Para fazer parte da metodologia veterinária high ticket.
Como eu falei, como eu dei um exemplo de tapete felpudo, tem que tirar, não existe a mínima possibilidade. A gente não pode esquecer que eu trabalho com dermatologia, mas que quem trabalha com clínica geral, a gente sabe que 70%, 80% hoje em dia do atendimento clínico é problema de pele. Então você pega lá um cão atópico com um tapete felpudo, que sabe Deus quando foi lavado, mas ele é felpudo desse tamanho e preto, que você não vê a sujeira, tá lindo aos olhos de quem chega, mas aos olhos do dermatologista veterinário, aos olhos de quem atende cão atópico, por exemplo, é de chegar a arrepiar, de gastura, de absurdo. Então, se você tivesse, no caso, uma clínica com um tapete desse, você teria que tirar. Se você tem, outro exemplo, plantas, flores naturais, dependendo do que você... Hoje em dia a gente tem pneumologista veterinário. Um pneumologista veterinário tendo plantas que soltem pólen, que fica soltando aqueles pólen fininhos, branquinhos no ar. Aquilo ali para um consultório de pneumo tá fora. Então, nesse senso estético, sim, a gente tem que pensar nos colegas médicos. Por quê? Será que é bacana você ter um consultório de um alergista, um médico alergista, plantas, flores, ou um tapete? Fora de cogitação. Fora de cogitação. Mais do que isso, às vezes uma bancada onde tem várias coisas ornamentais e tem aqueles trigos, não tem a mínima condição. Às vezes a planta, a flor, ela não é nem natural, ela é artificial, mas ela solta pó, ela acumula pó e ela solta pó. E aí o pó fica ali, tanto na superfície das coisas como no ar. Então assim, você, colega veterinário pneumologista, vai ter isso? Não. Se você tivesse e a gente fosse trabalhar com o método veterinário high ticket, sim, em vez de você investir colocando, olha como é totalmente o contrário, você tiraria para transformar e se adequar a uma metodologia veterinária high ticket. Então a crença do investimento não existe, é uma crença literalmente. A crença existe, o que não existe é a realidade. Entendeu? Por quê? Porque você pode sim ter investido tubos de dinheiro e ter que de verdade se desfazer de várias coisas para se adequar à metodologia veterinária high ticket. Em outros casos, você pode sim ter que investir o mínimo, porque como eu falei, não é sobre ostentação. Então, quando eu falo, você pode investir o mínimo? Sim, eu vou dar um exemplo como eu dei do consultório chique que vai deixar de ter coisas, eu vou dar um exemplo do consultório mais humilde, menorzinho, mínimo mesmo, que talvez tenha que investir. Você tem lá um consultório que faz parte de uma casa que seja, e aí tá cheio de infiltração, a parede tá suja, tá com umidade. Isso você vai ter que arrumar, então é o mínimo de investimento. Por quê? Porque não existe a mínima possibilidade, eu vou até abrir um parênteses aqui, de ter um consultório veterinário, fecha parênteses, nesses parâmetros. Não precisa ser nem high ticket. Um consultório com umidade, ele realmente está aquém do nível de saúde, de comprometimento com saúde que a gente tem. Então, não pode ter. Mas eu não tenho condições. Então, que você trabalhe, que você descubra o atendimento, o método veterinário high ticket, para que no futuro você tenha condições e não tenha que ficar olhando uma inconformidade dessa de saúde sem ter condições financeiras para não fazer nada. Essa é a hora realmente. É de você pensar, se você colega veterinário, está passando por uma situação dessa, que você olha assim, assistindo a minha live, você olha para a parede e faz assim, cheio de umidade. Mas eu não tenho dinheiro para investir nisso não. Então, você é um daqueles que tem que ir lá, ativar o sininho no YouTube, você tem que colocar aqui, para acompanhar tudo que tiver de novo. Para você se familiarizar cada vez mais com o atendimento veterinário high ticket, para você dobrar o seu faturamento, trabalhando em consultório, para que você tenha condições de olhar um problema e simplesmente falar para sua secretária: fulano, liga para mim pro empreiteiro, pede para ele vir aqui arrumar isso aqui que tá feio. No mínimo, aliás, no primeiro sinal de umidade, você vai olhar assim e falar: chama ele para mim que se não der conta, isso aqui daqui a pouco vai estar horrível.
para que você tenha condições de fazer não só isso, N outras coisas. Para que você tenha, você, colega veterinário, para que você tenha condições, assim como eu dei o exemplo do tutor que gasta dinheiro com viagem, com estética, cuidando da sua saúde, que você seja, Vete, esse tipo de pessoa. Entendeu? Que você tenha condições de cuidar não só da saúde dos pets, mas que da sua saúde. E por último, já quebrando essa crença do investimento, e por último, se eu preciso ter uma carta de clientes ativos muito grande. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas pensem assim, pô, mas eu atendo 1 por dia, 2 por dia, será que eu não tinha que ter mais cliente? Vou quebrar essa crença, e agora? Já de imediato, sem enrolação. Não precisa ter uma carta de clientes grande, ponto. E eu vou te explicar o porquê. Porque dependendo, Vete, do nível de tutor high ticket que você tiver, um único paciente comprometido, valorizando o seu atendimento e você dando esse feedback com honestidade ética, um único atendimento vai fazer com que você tenha um faturamento da semana. Com honestidade ética. Priorizando somente a saúde do pet. Somente, sem blá blá blá, sem querer enfiar um monte de coisa, sendo desonesto. Com honestidade. Eu sempre faço um exemplo quando eu uso essa frase com honestidade, porque a gente tem alguns colegas que pensam assim, mas então eu vou enfiar um monte de coisa no tutor para ele gastar um bom dinheiro? Não, e não é isso mesmo. Quando eu falo honestidade nas minhas lives, acho que 10 vezes. E tem que ter sim, porque o princípio do atendimento veterinário high ticket é esse, tá? E deveria ser de todos. Mas, quando eu falo isso, é porque, se a gente for pensar, por exemplo, a gente pega aqui, vai pegar eu, pega a minha equipe, pega você que está assistindo a live. Se você fosse parar agora, num colegiado de médicos, você fala assim, olha, eu quero todos os especialistas aqui, que eu quero fazer uma reunião com todos os especialistas médicos. Aí você coloca junto um psicólogo, um terapeuta, vamos colocar um terapeuta em geral. Então você coloca lá um colegiado de médicos e um terapeuta. Se você fosse perguntar os mais honestos do mundo, você teve condições de falar, eu quero todos os melhores. Eu quero um colegiado do Albert Einstein aqui. Se você for perguntar para o dermato o que eu devo fazer para melhorar a minha saúde, sem senso estético, saúde, ele vai ter alguma coisa para te falar. Se você for perguntar para o psiquiatra, ele vai ter algo para te orientar. Olha, não trabalhe tanto, a saúde mental fica ruim. Se você for perguntar para um nutricionista ou um nutrólogo, que seja se é um colegiado médico, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Ele vai te dar alternativas para você melhorar. O endócrino, sim, ele vai aumentar a tua taxa metabólica, ele vai melhorar a tua imunidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou chegar até lá o psicólogo, o terapeuta. Terapia é maravilhoso, todos deveriam fazer, todos têm condições? Não. Por que eu usei esse exemplo? Para que vocês coloquem na cabeça de vocês que você não precisa enfiar a faca no tutor. Nossa, quando vier então eu vou fazer a semana. Não é esse pensamento. O pensamento é você mostrar para o tutor, assim como você estava nesse colegiado, que existem N formas de você trabalhar, melhorar a saúde desse pet. E se é um tutor high ticket, ele vai confiar em você e você vai fazer isso. Ainda que você possa encaminhá-lo a outro colega, se você não for um clínico geral. Então, existe uma forma? Existe sim. Você pode fazer com um único atendimento bem feito, com honestidade, o faturamento que você faria o dia inteiro. Mas para isso, você precisa ter uma metodologia de veterinário high ticket. Senão de nada adianta. Então, quebrando essa crença, eu preciso ter muitos clientes? Não. Muitos pacientes? Não. Muitos tutores? Não. O que você precisa é ter uma estratégia para que você consiga, com poucos clientes, trabalhar menos, dobrar o seu faturamento
ter qualidade de vida, não só para cuidar da sua saúde, que é o principal, mas da sua saúde mental e principalmente para que você possa proporcionar aos seus entes queridos, aos seus familiares, a mesma qualidade de vida que você vai ter. Colocar o filho numa creche melhor, numa escola melhor, fazer as viagens com a família inteira, proporcionar momentos memoráveis para a família inteira e para os seus entes queridos. Então foram quebradas essas 3 crenças, que para mim eram as mais importantes, e existem várias outras que a gente vai quebrando ao longo das lives. Então, reafirmando, lá no YouTube ativa o sininho, aqui ativa as notificações aqui do Instagram. Se surgirem mais dúvidas, pode me mandar no direct, pode me mandar por mensagem, onde vocês conseguirem mandar, que todas as dúvidas eu vou tirando. E se tiver ideias para live, eu também, assim como essas crenças foram dúvidas de pessoas que me mandaram no direct, a sua dúvida pode ser a próxima live. Muito obrigada!